Fala, minha torcida gloriosa, Tomo de volta aqui no nosso canal. Vamos atualizar as informações e notícias do Fogão que segue aí no mercado da bola. Danilo sendo vendido para o Verdão. O Verdão que já afirmou aí cobrir qualquer oferta do mercado brasileiro, rapaziada, sobre o jogador. E também temos aí uma proposta sobre o jogador Vitinho, rapaziada. Pode sair de graça aí do Fogão, rapaziada. Então já deixa seu likezão aí e vambora pra notícia de hoje. Tá o jogador, mas é isso. Então, United tem interesse, o Danilo prioriza o futebol inglês, sabe que tem mercado no Brasil, então se ele fizesse o jogo ontem contra o Corinthians, ele ficaria inviabilizado de jogar o Brasileirão por outra equipe que não fosse o Botafogo, então ele preferiu se resguardar fisicamente e também numa questão de mercado. Vários cenários estão abertos para o Danilo nesse momento. Até para complementar o que o Bruno Andrade trouxe aqui, essa questão coisa, é importante. Felipe. Pode falar, só rapidinho, Bruno Vicari. Felipe. Da questão do Danilo é porque, assim, o que eu apurei junto ao Botafogo é que o Danilo comunicou na manhã de ontem, antes da partida, que ele tinha um certo receio em atuar essa partida contra o Corinthians, até pelo que o Bruno Andrade falou, pela questão física, que ele poderia se lesionar, que a convocação estava aí e ele deve ser o nome certo na lista do Ancelotti. Então, pesou todas essas questões para que o Danilo pedisse para não atuar contra o Corinthians. E também, claro, a questão dos 12 jogos. Ele já atingiu o limite, tem uma porta aberta no Brasil, 2 clubes que estão na disputa para contratar o Danilo, mas o que nós sabemos aqui, o que nós temos de informação na ESPN, é que ele dá prioridade para o futebol europeu. Zenit, como nós já trouxemos aqui, é um clube que já fez oferta, está muito interessado, mas o Danilo e seu staff não têm interesse neste momento em atuar, em ir para o futebol russo. Fala, Bruno Vicari, você que aí, além de Botafogo, Bruno Andrade, tem mais um jogador do Botafogo que pode sair, né? Ele tá na pré-lista, eu acho, até o... Vitinho? O Vitinho tá na pré-lista, não tá não, Bruno Andrade? Não tá. Tá. Não, é tá isso. sim, tá O sim, Vitinho tá é sim. outro jogador. Tá sim. É outro jogador do Botafogo aí com o futuro indefinido. O Barbosa será jogador do Palmeiras. O Danilo fica essa questão se vai para a Europa, se fica no Brasil e o Palmeiras é a prioridade. Já explicamos isso no comentário anterior. Sobre o Vitinho, quando eu fui fazer abordagem sobre o futuro do Danilo, me explicaram essa situação do Vitinho. Fui bater com uma outra fonte e consegui linkar informações importantes sobre o futuro do Vitinho. Nesse momento, o Botafogo deve salários ao Vitinho. Então o Vitinho tem salários em atraso no Botafogo e isso significa o quê? Que ele muito em breve, por bem, pode entrar na justiça e pedir a rescisão por justa causa, por ter então salários em atraso. Naturalmente que o Botafogo tenta contornar o quanto antes essa situação, mais uma situação chata envolvendo as questões financeiras do clube. São vários os problemas financeiros do Botafogo. Então, primeiro, existe a possibilidade de o Vitinho em breve entrar na justiça contra o Botafogo para ter os próprios direitos econômicos na mão. Ficaria livre e aí poderia negociar com qualquer clube do Brasil ou de fora. Não custa lembrar, o Vitinho, diferentemente do Danilo, o Vitinho já cumpriu 14 jogos no Brasileirão. Ele ficaria então indisponível, caso fechasse com algum clube do Brasil, para jogar o Brasileirão, mas ficaria à disposição para outras competições, ou pelo menos uma tentativa de contratá-lo pensando já na próxima temporada. Ele tem abordagens do futebol da Alemanha. Aliás, o futebol alemão não é de hoje que tem interesse do Vitinho, que vem do Botafogo depois de algumas boas... Vem para o Botafogo, vai para o Botafogo depois de algumas boas temporadas no Burnley do futebol inglês. O que me explicaram sobre o Brasil, mesmo ele tendo cumprido já 14 jogos, mesmo o futebol alemão estando em cima dele, me explicaram para não desconsiderar o futebol brasileiro, porque há sim fortes interessados no futebol brasileiro que inicialmente vão tentar negociar com o jogador e quem sabe até com o próprio Botafogo, para não atrapalhar o Botafogo, porque o Botafogo arrisca muito em breve perder o Vitinho de graça, sem receber nada. Mas aí entra a questão de talvez um clube mais parceiro, mais próximo do Botafogo, querer tentar agilizar essa situação e até pagar algo para o Botafogo e ter o Vitinho o quanto antes. O que me explicaram também foi o seguinte: em janeiro, o Cruzeiro, ainda com o Tite, tentou a contratação do Vitinho, mas naquele momento o Botafogo fechou as portas. O Cruzeiro continua interessado, desde então não fez novas abordagens, mas continua interessado. E o que me explicaram aqui, até para tomar um certo cuidado, não é
sensacionalizar muito essa notícia, mas o Palmeiras acompanha com bastante atenção essa situação envolvendo o Vitinho, que, como eu disse, pode até rescindir contrato, e o Palmeiras então teria que negociar diretamente só com o jogador, ou no caso com os seus representantes, mas pode acontecer também aquilo que aconteceu com o Barbosa. O Palmeiras poderia ficar na boa, tranquilo, esperando o meio do ano e assinar um pré-contrato com o Barbosa, e o Barbosa só chegaria em janeiro sem custos envolvendo o Botafogo, seria somente com o jogador. A questão é que o Palmeiras quis se antecipar em relação à concorrência, e vai pagar para o Botafogo um valor importante, sendo que o Botafogo daqui 2 meses poderia receber nada, receber bola. Então o Palmeiras, que já tem essa boa relação com o Botafogo, pode ser também que bata a porta do Botafogo e tente uma negociação para o Botafogo não correr o risco de perder o Vitinho de graça por conta dos salários atrasados. Então é isso. A Europa chama o Vitinho, o futebol alemão, mas o Brasil, mesmo o Vitinho já tendo feito 14 jogos, o Vitinho é alvo de interesse de Cruzeiro e de Palmeiras. Enfim, pelo menos são as informações que eu tenho hoje apurando essa situação. Rapaz, Vitinho na mira de Cruzeiro e Palmeiras. É porque no Cruzeiro